Tá pensando em fazer calcário em uma área? Calcário é uma operação relativamente simples, que dá muito resultado, porém a gente deve tomar alguns cuidados para não ter prejuízo lá na frente. Vamos falar agora sobre alguns cuidados que você deve ter com relação à aplicação de calcário numa área. Então fica comigo que esse é o tema do vídeo de hoje. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando para você deixar o like, se inscrever, toda aquela coisa que é extremamente importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Me acompanhe até o final porque hoje a gente vai falar sobre operação de calcário, de calagem, como que a gente pode melhorar isso, melhorar a eficiência e conseguir então ter melhores resultados. Você já se perguntou, né, o que você deve fazer antes de aplicar calcário em uma área? Porque o que a gente acaba ouvindo no dia a dia aqui atendendo produtores é que às vezes aparece alguma recomendação, até na internet aparece vídeos aí do pessoal falando de doses padronizadas ao longo do tempo, ou 2 toneladas por hectare a cada 3 anos ou a cada 2 anos. Será que isso realmente é eficiente? A gente tem notado aqui, com a nossa experiência, atendendo essas diferentes áreas, que existem situações sim que isso pode funcionar, não vai dar maiores problemas, porém existem solos mais sensíveis que pode dar e dar muito problema, e aí você acabar investindo em uma área e não conseguir ter o retorno que você deseja. Pode parecer óbvio fazer calcário, fazer calagem, mas nós devemos tomar alguns cuidados para que a gente consiga ter o melhor resultado possível. Olha só, pessoal, vocês já ouviram falar da frase aplicar calcário 3 meses antes de plantar? Pois é, ela é mentira. A partir do vídeo de hoje, vocês sabem que essa frase ela não deve existir mais no seu vocabulário. Jonathan, mas então da onde que saiu esses 3 meses antes de plantar aplicar calcário? Porque mais ou menos é necessário 3 meses para que eu tenha a reação completa do calcário nesse solo. Mas se eu não tiver chuva, eu não vou ter reação do calcário. Então eu tenho um problema ali já em regiões do Brasil onde o período de entre safra, maio, junho, julho, agosto, é seco, não tem chuva. Então não adianta você aplicar calcário em junho se não tem chuva. Então eu devo pensar nisso também. Calcário ele pode tranquilamente ser aplicado 6, 8 meses antes do plantio. Então o que a gente sempre orienta? É para que, vamos imaginar lá que você plante soja ou milho em setembro, outubro, novembro e você faça a colheita em janeiro, fevereiro, março. Depois que você faz a colheita da tua safra principal, né, no final do ciclo de primavera-verão, você já faz a coleta das amostras dos seus talhões, manda para o laboratório, chega o resultado para você. Verificou lá que o pH está muito baixo, saturação de base está muito baixa, saturação de alumínio está baixa, né, e tem que entrar com calcário, é nesse momento que seria o ideal. Então, até mesmo antes da segunda safra, né, depende da cultura que você trabalha, mas nesse período que ainda tem chuvas, antes da segunda safra, fevereiro, março, é quando é mais indicado. Porque aí você vai chegar em setembro, outubro, com esse solo já completamente corrigido e pronto para plantio, sem maiores problemas. Então, 3 meses seria o período mínimo, mas a gente não pode colocar isso como uma regra. Se não tem chuva, se tem dificuldade para operação e você quer trabalhar a longo prazo, comece a fazer esse planejamento ao longo do ano. Plantio em setembro, outubro ou novembro, colheita em janeiro, fevereiro, março, e aí janeiro, fevereiro, março, dependendo de quando você colher, já faz a sua análise de solo, já vê se precisa de calcário e já faz a aplicação. E essa análise de solo, ela já vai servir para o teu próximo ciclo, sem maiores problemas, certo? Planejamento da próxima safra. Uma outra coisa que a gente tem que falar aqui é com relação à escolha do calcário. Jonathan, qual que é melhor? É magnesiano, é calcítico, é dolomítico? Cada um fala uma coisa, o que eu escolho? Pessoal, em 95% dos casos, a gente acaba escolhendo o calcário dolomítico, aquele que tem mais magnésio. Por quê? Fontes de cálcio é relativamente fácil da gente achar. O próprio super simples e super triplo tem cálcio, né? Os solos geralmente têm mais cálcio de maneira geral. E a gente tem visto nos últimos anos aumentar a deficiência de magnésio. Então, se uma das principais fontes de magnésio é o calcário dolomítico e eu tenho que aplicar calcário, eu já vou entrar com ele. Não preciso ficar pensando se é calcítico, se é magnesiano, já penso num calcário que tenha mais magnésio. Principalmente se eu tiver solos com menos do que 0,8 centimol de carga desse elemento, ou menos do que 1 centimol, também a gente acaba recomendando fortemente a utilização dele.
Existe um caso, é claro, que se você tiver um magnésio maior do que o cálcio, aí beleza, vamos utilizar o calcítico. Mas são raras exceções, eu diria de 90% a 95% dos casos a gente utiliza o dolomítico mesmo e vai funcionar muito bem, justamente pela escassez das fontes de magnésio que nós temos hoje no mercado. Calcário só se faz com análise de solo. Jonathan, eu posso fazer a cada 2 anos 2 toneladas por hectare? Poder você pode tudo, né? Mas o que acontece? Você não tem a melhor eficiência possível. Existem solos que você consegue ficar 4, 5 anos sem aplicar calcário, conseguindo excelentes produtividades. A gente tem áreas aqui que estão há 4, 5 anos sem aplicar calcário, plantando soja, com excelentes médias de 80, 85, 88, até mais do que isso sacos por hectare. Então não é uma coisa que a gente deve padronizar, altas doses de calcário a cada X anos. Vamos ver se eu realmente preciso. E aí tem os principais parâmetros. Quem é aluno da nossa formação em nutrição de plantas, participa de algum treinamento nosso, já participou de alguma palestra ou até mesmo assiste os vídeos aqui no YouTube, sabe que nós temos alguns parâmetros para definir se é necessário calcário, que seria o pH, saturação de bases, quanto que eu tenho de cálcio, de magnésio, saturação de alumínio, enfim, tem uns parâmetros aí que eu detalho nos vídeos e nos treinamentos que a gente faz. Então, existe uma condição ideal para aplicação, que eu vou ter o melhor resultado possível. Outra coisa é o PRNT do meu calcário. PRNT é a sigla para Poder Relativo de Neutralização Total. E tem relação com o poder de neutralização, que seria a quantidade que eu tenho de carbonato de cálcio ou de carbonato de magnésio, ou óxido de cálcio, óxido de magnésio, e a reatividade desse calcário, que é basicamente a granulometria. Então, um calcário, quanto mais fino ele for, maior é a reatividade. Quanto mais ele tiver de carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, maior é o poder de neutralização. Então, com esses dois parâmetros se forma o PRNT. E aí existem calcários dos mais variados PRNT. Desde 60, 70 até 90, 100, até mais do que isso. Então eu devo tomar cuidado de achar que calcário com maior PRNT é um calcário melhor. Absolutamente não. Eu posso ainda escolher calcários que tenham menor reatividade com PRNT mais baixo para determinadas situações. Como alguns de vocês devem saber, o calcário tem baixa mobilidade no perfil do solo. Então ele não se aprofunda muito. Pensando nisso, um calcário de alta reatividade é ruim, porque eu vou ter uma reação muito rápida na camada superficial desse solo. E não é isso que eu quero. Então eu posso optar, por exemplo, por um calcário de PRNT mais baixo que vai demorar mais para reagir. Qual que é a vantagem disso, demorar mais para reagir? É porque esse calcário vai conseguir se aprofundar no perfil desse solo. Se aprofundar, descer, né? Descer ali a 30, 40 centímetros. Para sistemas de plantio direto, acaba sendo muito interessante, que você não faz incorporação de calcário. Para culturas perenes também, que você não faz incorporação de calcário, é muito interessante, pode ser utilizado e é o que a gente recomenda. Então, tomar esse cuidado. Pode-se escolher o calcário com relação ao PRNT, com relação às outras características que eu falei para vocês, como se ele é calcítico, dolomítico, magnesiano, enfim. Então, observe essas informações. Qual calcário você está comprando, quais calcários você tem disponíveis. Às vezes você não vai ter muitos calcários para escolher, mas tome um certo cuidado de, naquele que você tem, fazer o melhor manejo possível. Doses muito altas, todo mundo que faz calcário tem essa dúvida. Se eu tiver uma dose muito alta, será que eu faço parcelamento? E sim, principalmente com doses superiores ali a 4, 5 toneladas por hectare, o interessante é fazer parcelamento ao longo dos anos. Em 2 anos é o mais comum. Se tiver dose de até 4 toneladas por hectare, 3, 4, até um pouquinho mais do que isso, pode fazer aplicação em um único ano. Porque dependendo do calcário, se você fizer dose muito alta em um único ano, você pode ter também ali na camada superficial uma alcalinização. Então, um solo que tenha um pH muito alto, ali até os 5, 10 primeiros centímetros. E não é isso que a gente gostaria. Nós gostaríamos de corrigir esse solo em perfil. E depende, é claro, pessoal, de cada tipo de solo, de cada situação específica. Existem situações que a gente pode escolher incorporar esse calcário. Vamos imaginar que você tem um solo compactado e você queira iniciar agora o sistema de plantio direto. Você pode escolher aplicar esse calcário parcelado em 2 vezes, incorporando ele.
é uma possibilidade. Ou até mesmo você queira aplicar apenas em cobertura. Então é uma outra situação que a gente vai avaliar o que pode ser feito. Mas sim, doses muito altas você pode ter esse risco de alcalinização da camada superficial que deve-se tomar certo cuidado. E calcário é um procedimento que dá muito resultado. Talvez todos os procedimentos agrícolas que a gente fala aqui no canal, destaca para vocês, é um dos que dá mais resultado com uma condição mais consolidada no campo acadêmico. Então vocês estão vendo aqui pesquisas de diferentes países, Argentina, Brasil, Chile, China, Equador, Quênia, Rússia, Estados Unidos, culturas agrícolas diferentes, então você tem soja, alfafa, repolho, milho, abacaxi, feijão, trigo, alfafa de novo nos Estados Unidos, e aqui o aumento da produtividade com o uso do calcário em percentual. Então aqui eu tive 60% de aumento na alfafa, 42% na soja no Brasil, 70% em gramíneas forrageiras no Chile e assim por diante. Estados Unidos também muito resultado, na Rússia também muito resultado. Então isso aqui é muito consolidado. Muitas culturas elas não toleram pH baixo, não toleram pouca base, como pouco magnésio, pouco cálcio e também muito alumínio. Quando você reorganiza esse solo, você coloca ele em condições de produzir muito bem, da planta absorver nutrientes e, obviamente, conseguir ter o melhor resultado financeiro lá no final. E faça um passo a passo. Eu até coloquei para vocês aqui em 5 passos para você definir calagem, calcário. Primeiro, faça a coleta de solo no final do ciclo de primavera-verão. Então, a partir desse ano, você já sabe. Você não vai fazer análise de solo lá só 3 meses antes de plantar ou 1 mês antes de plantar. Não é o ideal. Existem situações que, beleza, você pegou uma área, eu vou plantar essa área e eu tenho que fazer o melhor possível nessa situação. Ok, é uma coisa que a gente trabalha no dia a dia também aqui. Porém, se você tiver capacidade de planejamento, terminou o ciclo de primavera-verão, faz análise de solo. Verificou se essa análise de solo está pedindo calcário aqui no passo número 2, que seria um pH muito baixo, 4,5, 4,9, 5, 5,2. Saturação por base muito baixa também, 30%, 40%. Saturação de alumínio alta, 10%, 20%. Opa, calcário vou ter que entrar, não tem jeito. E aí você já faz a aplicação ali, porque tem chuva, tem condição, vai dar tempo de reagir. Chegou lá na primavera-verão do próximo ano, setembro, outubro, o solo está afinadinho, pronto para você plantar. Passo número 3, veja quais calcários estão disponíveis aí na sua região. Faça uma pesquisa, veja quem vende calcário, se tem o laudo desse produto. Converse, faça as perguntas, vê se vale a pena, quanto que é o custo dele posto na lavoura. Tudo isso é interessante para você começar a pensar, certo? E passo número 4, planeje a dosagem segundo as características do seu solo. Se é um solo muito arenoso, se é um solo muito argiloso, se é um solo compactado, como é que está essa situação? Tem muita declividade, você vai fazer incorporação, vai fazer sistema de plantio direto, vai iniciar agora? Então tudo isso a gente pode começar a pensar, colocar num papel. Se você quiser ajuda na nossa consultoria, aqui abaixo tem um link. Você pode clicar ali e nos chamar no WhatsApp, e aí a gente pode conversar ali como que nós podemos trabalhar junto, prestar esse serviço para vocês. Vocês já viram aqui no canal vários estudos de caso de produtores que às vezes mudaram um ponto lá da análise no solo dele, fizeram um procedimento e conseguiram dobrar o resultado, porque realmente isso é totalmente possível quando a gente conhece solo e sabe o que pode ser feito. E passo número 5, planeje a aplicação em área total ou incorporado. Beleza? Você pode ver, eu vou incorporar. Tome cuidado, porque se você for incorporar abaixo dos 20 primeiros centímetros, geralmente a gente aumenta um pouco a dose. A cada 10 centímetros nós aumentamos 50% da dose. E aí, dependendo do método que você está utilizando para recomendar esse calcário, se é o de saturação de bases, se é a elevação de cálcio e magnésio, enfim, se é algum dos outros. Porque eu estou considerando, vou citar o caso do cálculo de saturação de base, de elevação da saturação. Eu estou considerando a camada arável até os 20 primeiros centímetros. Se eu vou incorporar mais 10 centímetros, eu considero mais 50% da dose. Beleza? Então esses são alguns cuidados muito interessantes que você pode colocar ali no papel, né? Escrever num caderno, fazer análise de solo, depois escolher calcário, escolher dose bem certinho, fazer uma aplicação bem ajustada,
que aí você vai conseguir colocar esse teu solo nas melhores condições possíveis para produzir o máximo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Também, se você quiser estudar conosco na Escola de Adubação e Fertilidade do Solo, tem um link aqui abaixo. Espero que tenham gostado, até uma próxima e tchau, tchau!